ministração é esse. Tema da ministração: como esperar o tempo de Deus. Como esperar o tempo de Deus. Se você tem promessa do Senhor, existem alguns passos fundamentais para que a promessa de Deus se cumpra na sua vida. Entre o início da promessa e até o cumprimento da promessa tem uma jornada. Você tem que entender que há passos a serem dados. Nesse período você vai adquirir maturidade. Nesse período você vai adquirir experiência. Nesse período você vai ter que desenvolver algumas coisas na sua vida, certo? Para que realmente você alcance a promessa de Deus na sua vida. Eu sempre trago aqui, e eu não vou meditar direto, especificamente nesse ponto. Mas, por exemplo, o povo de Israel, quando eles receberam a promessa de Deus, e Deus levou eles para o deserto, certo? E a promessa de Deus era que eles iam entrar na terra prometida, na terra que manava leite e mel. Mas o que aconteceu, né? Na trajetória daquele deserto, teve algumas coisas, alguns erros graves que eles cometeram, que foi a causa pela qual eles não entraram na terra prometida, sabe? Então, todos aqui que têm promessa, muita gente colocou aqui: eu tenho promessa de Deus, sabe? Para se cumprir esse período, né, da promessa de Deus na sua vida, você tem que entender como é que eu posso esperar esse tempo de Deus. Porque Deus é assim, queridos. Tem coisas que é agora, é já. Mas tem coisas que demoram um pouco, sabe? E eu não tenho como pegar e te falar todas as propriedades, o porquê que tem coisas que é agora e tem coisas que é depois. Isso faz parte do projeto de Deus. Isso faz parte da pedagogia de Deus. A forma como Ele quer tratar. A forma como Ele quer agir, certo? Porque muitas vezes, entre esse período da promessa e o cumprimento da promessa, muitas vezes nós somos mais tratados, exatamente, nós somos mais tratados por Deus, certo, do que realmente nós estamos aqui esperando esse tempo chegar, porque nesse tempo tem tratamento de Deus, certo, até que se chegue o tempo de Deus. Agora, esses passos que eu vou deixar aqui para você, eu vou ser bem prático com você, certo? Fica comigo até o final, porque você vai receber chaves de sabedoria de Deus para a sua vida, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa que você precisa saber: como é que eu posso esperar o tempo de Deus? Em primeiro lugar, você precisa esperar com paciência. Você precisa esperar com paciência. Ai, pastor, paciência não, mas é verdade. Você precisa aprender a esperar com paciência. A paciência, certo, é algo que precisa ser desenvolvido na sua vida, certo? Muitas vezes, com certeza, uma boa parte de todos nós que estamos aqui, certo, nós temos uma tendência a não esperar com paciência. Tem um texto na Bíblia que eu acho muito lindo, porque o salmista diz assim: esperei com paciência no Senhor. Observe esse texto, hein? Esperei com paciência no Senhor. Quando você espera no Senhor, então tem toda uma diferença do que esperar no homem, do que esperar nas pessoas, porque as pessoas podem te decepcionar, certo? As coisas, muitas vezes você está achando que vai ser naquele tempo, e as coisas não é naquele tempo, certo? Por isso que o salmista está dizendo: esperei com paciência no Senhor. Gente, isso é fundamental, certo? Você desenvolver essa habilidade na sua vida. Eu até falo assim, porque a paciência, ela precisa ser desenvolvida. O que seria assim paciência, pastor, à luz da palavra de Deus? Paciência significa alguém que tem paz no coração, certo? Essa paz, ela vai inibir exatamente o teu impulso, aquilo que você quer tomar decisões pelo impulso, certo? Por aquilo que muitas vezes você não pensa, você só quer tomar decisão, você só quer agir de qualquer forma, sabe? Tomar uma atitude precipitada. A paciência, ela te mantém em paz, certo? Paciência também não é fazer nada. Eu sempre falo isso aqui porque isso é uma verdade, certo? A gente está dizendo verdade, sim, é verdade, exatamente. Sabe por quê, gente? Porque a paciência, ela te mantém em paz, certo? Ela te mantém em serenidade. E esperar em Deus com paciência, volto a falar, não significa não fazer nada, mas significa exatamente isso: seguir uma direção de Deus. Quando Deus tirou seu povo do Egito para ir para o deserto, certo? Ele estava fazendo um tratamento com seu povo.
era a pedagogia de Deus, era a forma como Deus queria tratá-los, certo? Chamar a atenção deles. E Deus cuidou, Deus, sabe, saciou a sua sede, Deus alimentou, certo, o seu povo, Deus cuidou do seu povo. Gente, que coisa linda! Que coisa linda, certo? E aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa desenvolver. Eu vou falar uma coisa para você, gente. As coisas não é da noite para o dia. Grava isso na tua cabeça. Ah, pastor, eu não tenho muita paciência. Tu tem que começar a treinar isso. Você vai, sabe, se habituando a cada dia, certo? Porque a gente tem essa natureza carnal aflorada na nossa vida. E a gente tem que trabalhar isso mortificando ela pela presença de Deus, pela presença do Espírito Santo. Então tem muita gente que perde a paciência, certo? No sentido de esperar o tempo de Deus. Eu vou te dar só um caso bíblico hoje para provar para você que quando se perde a paciência, se perde as promessas de Deus. O caso clássico na Bíblia é Saul. Exatamente. Saul não teve paciência para esperar Samuel chegar. Exatamente. A Bíblia é muito clara. Saul teria que esperar Samuel chegar para poder fazer o sacrifício. Samuel era o profeta, ele ia fazer o sacrifício, não era Saul, certo? Porém a Bíblia diz que Saul tomou uma decisão precipitada. E por que ele tomou uma decisão precipitada? Porque os seus inimigos, eles vinham se aproximando, certo, do acampamento dele, aonde ele estava. E o que eu aprendo com isso? Muito cuidado quando você estiver sob pressão. Quando uma pessoa está sob pressão, geralmente ela tem tendência a tomar atitudes precipitadas na sua vida. E foi exatamente isso que aconteceu. Porque a paciência ela está ligada à obediência e ao tempo de espera de Deus. A paciência está ligada à obediência a Deus. A paciência está ligada à espera de Deus. Você está entendendo? A paciência está ligada à confiança total em Deus. E foi exatamente isso que aconteceu. Saul não teve paciência para esperar. E ele foi e fez o sacrifício no lugar do profeta. Quando o profeta chegou, o profeta falou: o que tu fez? Ele disse: não, tu estava demorando. Ele disse: não, eu estou aqui. Como assim? Não, tu não está vendo? O que tu fez, pelo amor de Deus? Não, tu estava demorando, eu fiz um sacrifício e tal. Aí o Senhor usou o profeta, porque não foi a palavra do profeta, foi o Senhor que disse através do profeta. Disse: olha, vou te falar uma coisa. Escuta bem o que eu vou te falar. Olha, gente, isso é muito triste, mas foi isso que aconteceu, certo? O teu reino hoje está sendo tirado de ti e está sendo dado para outro, certo? A tua descendência seria abençoada, mas hoje deixou de ser. Por quê? Olha só, porque você não soube obedecer. Mas eu fiz o sacrifício, assim diz o Senhor. Ele prefere obediência do que sacrifício. Olha, gente, como isso está ligado à promessa. Você está entendendo? É por isso que a paciência ela precisa ser desenvolvida. É algo que você precisa se esforçar para isso, sabe? E como é que eu vou conseguir, pastor, trabalhar isso na minha vida? Um dia após o outro. Um dia após o outro, certo? Eu não digo para você ter uma mudança de hoje para amanhã, não é assim. Mas você pode vencer um dia após o outro. É o nosso desafio de cada dia, sabe, gente? A gente tem que buscar realmente ser melhor a cada dia. Não é melhor do que ninguém, é melhor a cada dia. Em cima daquilo que a gente precisa ser trabalhado, a gente precisa se empenhar para isso. A gente precisa se esforçar para isso. Se você é uma pessoa que não tem paciência, se você age pelo impulso, trabalha isso na sua vida, para que as promessas de Deus não se deixe de se cumprir na sua vida, você está entendendo? Mas que as promessas de fato venham a se cumprir. A segunda chave que eu quero deixar aqui para você: como é que eu posso esperar o tempo de Deus, pastor? Espere com esperança. Exatamente isso. Espere com esperança. Eu acho que alguém estava colocando, pode continuar pondo aqui para a gente, tá bom? Coloca aqui para a gente, o segundo ponto é esse: espere com esperança. Gente, isso é muito importante, certo? A esperança é o que nos mantém vivo, exatamente, né? A esperança nos mantém vivo. A esperança mantém um sonho no nosso coração. Se tem uma coisa que a gente tem que ter, irmão,
Ah, minha amada irmã, meu amado irmão, é esperança no coração. E como é que eu posso ter esperança no coração? É simples, certo? É simples no sentido de falar essa palavra, certo? Você tem esperança no seu coração, certo? À medida que você mantém a sua fé em Deus, à medida em que você não anda por vista, mas anda por fé. Porque se você andar por vista, o que vai acontecer? A tua esperança, ela vai enfraquecer. Pode ter certeza disso. Quando você olha para a situação que você está vivendo, quando você olha pela causa pela qual tu está passando, a tempestade que está aí dentro da tua casa, as coisas não estão dando certo. E aí você olha, certo, vento de um lado, tempestade do outro, certo? Gente, isso estremece a fé de qualquer pessoa. É por isso que o apóstolo Paulo, muito usado por Deus, disse assim: olha, nós não andamos por vista, mas nós andamos por fé. Você está entendendo? E isso vai manter a tua esperança em Deus. E é isso que vai manter a tua esperança em Deus. Eu vou te falar uma coisa, hein? Olha, o pai da fé teve momentos na vida dele que infelizmente ele andou, foi verdade, ele andou por vista, sabe? Eu vou te provar como. A Bíblia nos mostra que Deus tinha feito uma promessa, lembra? Ele disse assim: olha, você vai ter um filho das tuas entranhas com a tua esposa Sara, certo? Aí o tempo de Deus começou, certo, o processo, né? Começou o processo do tempo de Deus. Só que o tempo de Deus, lembra que eu falei bem no começo, muitas vezes não é o nosso tempo. Então ele queria que as coisas fossem no tempo dele. Ele olhava para ele, para a sua condição física, ele dizia assim: rapaz, eu estou ficando velho, né? Eu estou envelhecendo a cada dia, certo? E cadê esse filho? Cadê esse filho que ele prometeu? Certo? E Deus sempre se manifestava, certo? E falava com ele, mostrava para ele, reforçava a promessa de novo. Mas sabe o que aconteceu? A grande realidade é essa, é que chegou um momento que ele começou a olhar para ele, olhar para a sua esposa, ver o estado de velhice, começou a olhar para a circunstância, certo, do que estava acontecendo, e o tempo passava e o tempo de Deus não chegava. Aí ele tomou a decisão junto com a sua esposa, e aí você conhece um pouco a história. Exatamente, teve o filho Ismael com a sua serva Agar. Olha só, uma decisão em conjunto. Por quê? Porque eles não souberam esperar o tempo de Deus. Eles olharam para a velhice deles. Vocês estão entendendo? Eles olharam para a circunstância da vida dele, sabe? Eles olharam para a situação que eles estavam vivendo e eles achavam que Deus estava atrasado, ou que Deus não ia cumprir. É por isso que eles tomaram essa decisão. Sabe, gente, quando Deus se manifestou a ele, sabe o que foi que Deus disse? Ele disse: eu vou te dar um filho. E ele disse: não, mas ele disse: eu vou te dar um filho. Eu falei para ti que o teu filho, escuta, ó, o filho da promessa, eu falei para ti, Abraão, que ia ser de você com a sua esposa Sara. E a Bíblia diz, gente, isso é muito lindo. A Bíblia diz que conforme o Senhor falou, assim se cumpriu. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Assim como o Senhor falou, se cumpriu, gente. Olha, vou te falar uma coisa: espera com esperança. Mesmo que as coisas não estão como você estivesse imaginando na sua mente, como você planejou, mas se Deus prometeu, não antecipa a promessa de Deus, não toma a frente de Deus, pelo amor de Jesus Cristo. Espera com paciência, espera com esperança, gente. Isso é muito forte que eu estou te explicando hoje aqui. Tem pessoas que estão aqui hoje, olha, que o Espírito Santo está falando aqui ao meu coração, certo? Você está com muita ansiedade, você está com muita ansiedade. Acalma o teu coração, confia no Senhor. A palavra do Senhor nos diz assim: lança sobre ele a tua ansiedade, ele vai cuidar de você. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Mas eu não estou vendo, pastor, assim de forma clara. Confia nele. Você está orando, você está esperando com esperança, você está esperando com paciência. Deixa eu te falar uma coisa: nesse período de espera, Deus está trabalhando. Exatamente. Você sabia? Basta você analisar.
entre a saída do Egito, porque eu estou pegando isso como um texto base também, da saída do Egito até a Terra Prometida, gente, Deus estava trabalhando todos os dias em favor do seu povo. Não teve um dia que ele não estava na coluna de nuvem durante o dia. Não tinha um dia que ele não estava na coluna de fogo. Sabe o que significa isso? Enquanto o tempo de Deus não chegou na tua vida, Ele está trabalhando. Ele não está parado. Ele está agindo. Deus está falando com pessoas aqui. Descansa o teu coração. Acalma o teu coração. Tem pessoas que estão como o salmista, quando disse assim: por que tu te perturbas dentro de mim, ó minha alma? Espera em Deus. Espera em Deus. Por que tu te perturbas dentro de mim? Espera. Espera em Deus, pois ainda eu o louvarei. Se essa palavra é para você, levante a sua mão e toma posse aí onde você está. Porque o Senhor está dizendo hoje para pessoas aqui: você está com ansiedade, mas hoje o Senhor está dizendo: eu sou a tua esperança. Aquilo que eu prometi, eu vou cumprir na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Terceira chave que eu quero deixar aqui para você: pastor, como é que eu posso esperar no tempo de Deus? Primeiro, esperança. Segundo, paciência. Segundo, esperança. E terceiro, pastor, confiança. Exatamente, confiança. Parece que são palavras parecidas, que têm o mesmo significado. Não é assim. Paciência é uma atitude, paciência é um comportamento, esperança está relacionada às tuas emoções, confiança está relacionada à sua fé. Tem gente que diz assim: eu espero, mas sem confiança. Você está entendendo? Tem gente que diz: eu confio, mas já perdeu a esperança. Está vendo? Então não é a mesma coisa. Parece ser as mesmas coisas, né? As palavras parecem ser sinônimos da mesma coisa, mas não é. Tem gente que fala: eu tenho esperança, mas já perdi a confiança. Exatamente. Tem gente que fala: eu tenho esperança, mas eu não tenho paciência não, pastor. Está vendo? É assim que é a vida. É assim que é a vida. Certo? Nós não somos perfeitos, né? É assim que é a vida. Mas hoje você está aprendendo aqui, gente, que você precisa, sabe, além de ter paciência, sabe, além de ter esperança, você precisa ter confiança em Deus, sabe, confiança, confiar, sabe. A melhor forma que eu posso mostrar para você a confiança é de um filho que se lança aos braços do pai. Não é assim? Um filho que se lança nos braços da mãe. Sabe, quando a gente vê uma criança, ela confia tanto, gente. Ela confia tanto no seu pai. Ela confia tanto na sua mãe. Certo? A gente vê isso. Isso, quando a gente contextualiza no mundo espiritual, isso é confiança. É alguém que se entrega de corpo, alma e espírito para Deus. Nada mais importa o que está acontecendo, porque a sua confiança está em Deus. Lembra do caso de Jó? Exatamente, né? Jó confiava em Deus. Sabe? Já não importava para ele o que tinha acontecido. Sabe? Tudo que ele perdeu, gente, a sua confiança, o inimigo não teve como tocar. Porque tudo aquilo que está relacionado à fé e ao mundo espiritual, o diabo não tem como tocar. Ele tem poder de influenciar de forma negativa, mas não tem poder de arrancar de você. Se tem uma coisa que o diabo não arrancou, foi do coração de Jó, foi a sua fé, foi a sua confiança. Ao ponto dele dizer assim: ainda que toda a minha carne se consuma e venha a sobrar somente os meus ossos, eu louvarei para sempre. Gente, isso é muito forte. Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e que, por certo, ele ainda vai se levantar em meu favor. Sabe, talvez você esteja hoje à semelhança do sofrimento de Jó. O tempo está passando, momento de angústia, momento de tristeza, um vazio no coração. Muitas vezes você tem vivido dias de insônia, de ansiedade, de medo do que pode acontecer. Talvez você esteja aqui me ouvindo, você esteja doente,
você esteja desenganado da medicina, porque esse momento vai chegar na vida de muita gente, pessoas que estão nos hospitais agora, certo? Pessoas que têm uma consulta, está preocupado, o que vai acontecer, como é que vai ser, sabe, gente? Pessoas aqui que estão orando pela vida de um filho, de uma filha, alguém que está pedindo libertação, transformação, cura, certo? Olhe para mim, dobre sua atenção, fique muito atento ao que eu vou te falar. Mantenha a sua confiança em Deus, porque o inimigo pode atacar a sua vida e atacar todos que estão perto de você, mas uma coisa ele não pode fazer: ele não pode destruir a tua fé, e ele não pode destruir os teus, porque Deus protege a tua vida, Deus protege a tua família, Deus protege a tua casa, Deus protege o teu lar. A Bíblia diz assim, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra de Deus, a sombra do Onipotente, a sombra de Deus vai descansar sobre a sua vida. Espera com confiança. Tem um texto na Bíblia que eu acho lindo. A Bíblia diz: o choro, exatamente, o choro pode durar uma noite. Talvez você esteja vivendo o tempo do choro, talvez você esteja vivendo o tempo da noite. É difícil, eu sei que é difícil, mas confia, porque a própria palavra diz: o choro pode durar uma noite. Pastor, já dura anos, pode durar anos, mas mantenha a sua confiança, porque a alegria está chegando na tua vida. Tem um novo de Deus na sua vida. Se você crê, escreva aqui no chat agora, online, ao vivo aqui, diga: o novo de Deus está chegando na minha vida. Você está me acompanhando aqui no YouTube também, escreva aqui nos comentários: o novo de Deus está chegando na minha vida. É em nome do Senhor Jesus. É de Deus para você. Essa palavra é de Deus para você. Confia, confia. Se o inimigo disse assim: não tem mais jeito, não tem mais solução, é mentira dele, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Se hoje ele está colocando desânimo no teu coração, eu declaro ânimo em nome do Senhor. Eu declaro a presença de Deus na tua vida. Eu declaro a força que vem de Deus, a presença do Espírito Santo. Eu declaro que a paz entre no teu coração, o ânimo entre no teu coração, que você seja fortalecido, que você seja fortalecida nesta hora. Escreva aqui no chat online, ao vivo aqui, certo? Escreva também aqui nos comentários do YouTube, escreva assim: o novo de Deus está chegando na minha vida, em nome do Senhor Jesus. A quarta e a última chave que eu quero deixar aqui para você: pastor, como é que eu tenho que esperar o tempo de Deus? Com adoração. Glória a Deus, né? Com adoração. É isso que você tem que fazer. Adora, sabe? Adora. Não importa o que está passando, adora, certo? Você tem raiz, você não é âncora, você tem raiz em Deus, certo? Quem tem raiz adora, quem tem raiz glorifica, quem tem raiz se entrega, quem tem raiz sobrevive o deserto, quem tem raiz bebe da fonte da água viva, quem tem raiz em Deus é como uma casa firmada na rocha, e a rocha é Cristo Jesus. Adora o Senhor, certo? Não se permita que a murmuração assuma o comando da sua vida, não se permita que a angústia assuma o comando da sua vida. Você nasceu para vencer, você nasceu para prosperar. Pode, anota isso que eu estou falando. Esse estado de vergonha, esse momento de vergonha vai passar na sua vida. A dupla honra está chegando na sua vida. Deus tem o melhor para a sua vida. Aquilo que o diabo tomou de você, aquilo que o diabo roubou de você, Deus vai trazer de volta, e o nome dele será glorificado. Se você crê, levante a sua mão assim e diga: eu creio, eu recebo e eu tomo posse para a minha vida, em nome de Jesus. Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Deus te abençoe.